Existe uma dúvida bem grande por parte, principalmente dos homens, relacionada à quantidade de testosterona circulante que a gente dosa no exame e à idade, né? Se existe um parâmetro adequado de testosterona para cada faixa etária. E o que a gente tem classicamente são intervalos de normalidade para indivíduos até 18 anos de idade, a partir de 18, geralmente até 60 e acima de 60. E a mudança ela é muito pequena. Isso é um problema, né? Isso é um problema porque a gente sabe que a testosterona tem um declínio de produção com o passar da idade, um declínio fisiológico. Em algumas pessoas isso pode trazer sintomas, em outras não. Então a gente fica refém de muita coisa que, a meu ver, é bastante desatualizada. Em final de 2022, teve um estudo de uma análise populacional aí de 5 mil e poucos homens, onde se tentou categorizar por faixa etária valores de normalidade de testosterona e valores de corte para fazer diagnóstico de deficiência. E isso foi agrupado em faixas etárias de 5 em 5 anos, então 20 a 25, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 e assim sucessivamente. Existe uma variação grande, de até 100 nanogramas por decilitro, dependendo da faixa etária, para a gente fazer, teoricamente, o diagnóstico de hipogonadismo. Isso ainda não é uma verdade, isso ainda não está bem estabelecido na literatura científica, mas existe sim um esforço, uma tentativa de ter essa categorização por idade, o que faria muito mais sentido. O que vai acontecer? Pessoas mais jovens vão ter um diagnóstico de hipogonadismo com valores um pouco mais altos do que os atuais de testosterona. É claro, né, não é só o valor laboratorial, a gente também precisa de sinal e sintoma associado, mas uma vez com sinais e sintomas e exame laboratorial, esse valor de corte ele passa a ser um pouco mais alto do que ele é atualmente, e conforme vai passando a idade, esse valor de corte vai diminuindo, o que é o adequado, porque se eu tenho um declínio fisiológico, a testosterona cai com o passar dos anos nos homens, e para algumas pessoas isso gera sintoma, para outras não, vai ter que existir ali algum ponto de corte que vai ser num valor um pouco menor para eu fazer realmente o diagnóstico de hipogonadismo. Então hoje, existe hoje de forma bem estabelecida um valor de testosterona adequado para a faixa etária? Não, não existe. A gente tem o valor de normalidade, dentro dessa faixa de normalidade, independente do valor, se a pessoa não tem sinal ou sintoma, ela não tem diagnóstico de hipogonadismo. Então um homem com 350 nanogramas por decilitro que se sente bem, que não tem nenhum sinal, nenhum sintoma relacionado à deficiência de testosterona, não precisa fazer reposição com base num exame de sangue que supostamente estaria baixo para a idade dele, né? Da mesma forma que um cara jovem, ali, às vezes com um valor um pouquinho mais alto do que isso, ele pode ter necessidade sim de valores ainda mais elevados para ter uma resolução de algum quadro clínico aí relacionado a sinal e sintoma de deficiência de testosterona. Isso é extremamente individual, isso tem que ser levado em consideração um contexto muito amplo de coisas e não só um valor específico de um exame de sangue relacionado à idade do paciente.